Tá na hora de aposentar o cirurgião. Não precisa mais dessa história de bisturi para você ganhar finalmente aquela pele firme, aquela pele esticadinha que você tanto sonhou. A gente só precisa agora de tecnologia. Tá chegando aí o mundo das IAs, o mundo do robô. Adeus bisturi. E aí, gente, será que essa é a grande realidade dos dias de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre tecnologias de retração de pele, as indicações, as vantagens, as desvantagens e se realmente tem essa bola toda, se vai substituir o bisturi daqui para frente. É muito frequente no nosso consultório as pacientes que têm medo da cicatriz. É um medo muito normal, a gente precisa respeitar isso. Afinal de contas, cicatriz é até pior que tatuagem, digamos assim, é uma coisa que vem e nunca mais vai sair dali. Pode ter uma boa qualidade, igual é na grande maioria das vezes, mas é uma coisa para sempre. Isso dá um pouquinho de medo mesmo no coração da gente. E os pacientes, então, nesse sentido, vêm buscando cada vez mais procedimentos que envolvam cicatrizes menores ou até ausência de cicatriz. E isso eu respeito bastante, isso é algo que eu gosto mesmo, de tentar diminuir cicatrizes, de tentar trazer bons resultados com a menor cicatriz possível. E aí a gente pode falar então, pensando em contorno corporal, das várias tecnologias que surgiram na última década, algumas até mais antigas, com o intuito de retração de pele. Se eu tenho uma retração de pele, se eu tenho menos flacidez, como consequência, eu tenho menor necessidade de retirar cirurgicamente um pedaço dessa pele, e se eu não retiro pele, menor cicatriz. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as várias tecnologias que existem. A gente pode falar aqui, então, sobre tecnologias que envolvem um jato de plasma de algum tipo de gás, sendo gás hélio ou gás argônio, uma liberação de uma radiofrequência unipolar associado à emissão de um plasma de um determinado gás, que promove um certo aquecimento local no tecido profundo, seguido por um resfriamento quase que instantâneo, e essa variação de temperatura vai promover bioestímulo de colágeno, retração dos tecidos conectivos ali na região. Se a gente for falar de nome comercial, a gente poderia citar Argon 4, Argoplasma, Renúvel, são todas tecnologias que seguem o mesmo princípio. São tecnologias muito boas, me agradam bastante. Elas são utilizadas ali no contexto da lipoescultura, são tecnologias que são similares entre si e que, segundo os fabricantes delas, tendem a promover uma potencialização, uma melhora no grau de retração de pele de até 60% em comparação a uma lipoaspiração realizada sem uma tecnologia assim. A gente ainda tem tecnologias do tipo radiofrequência bipolar, como é o caso, por exemplo, do BodyTite, que eu também utilizo ela no contexto da lipoescultura, promove um bioestímulo de colágeno, uma retração de pele inicial e prolongada nos meses subsequentes, também de excelente qualidade. Temos ainda tecnologias que envolvem microagulhamento associado à radiofrequência, como, por exemplo, o Morpheus. É uma tecnologia em que eu tenho a emissão de uma agulha, essa agulha ela passa pela pele superficial e mais profunda, essa agulha ela vai chegar até uma certa distância, seja 7, 6, 5, 4, 3, 2 milímetros de distância da epiderme, e vai emitir uma radiofrequência ali. Essa radiofrequência estimula uma retração de pele menos intensa que as outras tecnologias que eu já mencionei, mas em contrapartida ela promove uma boa melhoria na qualidade da pele do paciente. Então, eventualmente, melhora irregularidades por acne, melhora estrias, melhora a espessura dessa derme, então é interessante nesse sentido. Não é raro, inclusive, a gente fazer uma associação entre tecnologia mais superficial, como é o caso do Morpheus, e tecnologias de atuação mais profunda, como foram essas outras que eu já comentei antes. A gente ainda tem tecnologias associadas a ondas ultrassônicas, como é o ultraforming, ultrassom microfocado,
certo? Que é utilizado por alguns profissionais também com bons resultados. A gente ainda tem tecnologias à base de laser. O laser ele é passado ali na subderme, mas ele é passado um pouquinho mais superficial. A gente tem que ter uma prática boa em relação à aplicação dessa tecnologia, porque tem um pouquinho mais de risco de queimadura ali por ser mais superficial, então a gente tem que ter uma experiência em utilizar essa tecnologia. Inclusive, assunto interessante, o laser foi uma das primeiras tecnologias com esse intuito. Essas outras tecnologias que eu comentei para vocês antes, elas foram vindo depois do que o laser. Eu considero o laser com uma efetividade um pouquinho menor do que as outras tecnologias, por isso eu acabo utilizando ele menos na minha prática diária. A indicação dessas tecnologias vai depender da disponibilidade para o cirurgião, da experiência dele com cada uma e claro, do tipo de paciente, enfim, isso acaba influenciando um pouco. E o ponto aqui é que os pacientes que mais se beneficiam dessas tecnologias são aqueles pacientes com uma flacidez moderada ou leve. Por quê? Porque essas tecnologias, elas são muito boas, mas elas não são tão milagrosas assim. Elas são maravilhosas, mas é para dar aquele empurrãozinho em quem já estava caminhando para um resultado já com menos flacidez, um resultado que naturalmente já ia ser bacana, mesmo sem uma cirurgia. Então, vou dar aqui o seguinte exemplo. Uma paciente que eventualmente teria indicação de uma mini abdominoplastia. Eventualmente, se ela utilizar uma tecnologia dessas, ela pode se ver livre da mini abdominoplastia e fazer apenas uma lipoescultura. Por outro lado, uma paciente que tinha indicação de uma abdominoplastia convencional, essa não vai conseguir fugir do corte. Ela já tinha indicação de um grande corte. Pode ser, a depender da característica de flacidez de pele dessa mulher, que em vez de fazer uma abdominoplastia convencional, ela pudesse fazer uma mini abdominoplastia. Mas se ela já tinha indicação de um grande corte, nem que seja um pequeno corte, ela vai precisar para ter o melhor resultado possível, porque a tecnologia ela é limitada nesse sentido. Pacientes com pele muito fina, pacientes com pele com muita estria, pacientes com deficiência nutricional, como os pacientes pós-cirurgia bariátrica, a gente tem que ter uma ressalva maior com esses pacientes em relação ao uso dessas tecnologias, porque pode ser que o resultado não seja tão satisfatório assim. Entenda, a tecnologia estimula a deposição de colágeno do paciente, é um negócio endógeno, é a melhoria da pele daquele paciente e isso vai depender de características próprias desse paciente. Então, se é um paciente que não tem isso favorecido, seja por uma deficiência nutricional, enfim, outra questão qualquer, ele vai ter um resultado um pouco mais pobre em relação a elas e a gente vai acabar tendo que ceder a ressecções mecânicas de pele, nosso famoso bisturi. Então, eu fico muito confiante de que a tecnologia veio para ajudar, veio para melhorar os nossos resultados. A gente tem que receber elas com o coração aberto, a gente tem que utilizar nas nossas pacientes porque vocês merecem o melhor tratamento possível, mas eu ainda fico muito confiante de que não vai substituir o bisturi, não vai substituir o cirurgião, porque isso tudo, a variedade de perfis e de pessoas e de necessidade dessas pessoas é muito ampla. Não tem tecnologia que consiga abraçar tudo isso, tá certo? Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal, clica no joinha se você achou legal o que eu falei aqui, clica no sininho se você quer receber notificações semelhantes e, claro, me siga em outras redes sociais, vai ser sempre um grande prazer produzir conteúdo aqui para você. E aí, me conta, você tem medo de cicatriz? Deixa aqui nos seus comentários, é sempre interessante eu entender um pouquinho mais sobre as minhas pacientes.